Eu sempre fui uma menina muito bonita de corpo. Na época, por onde eu passava, eu sempre chamava muita atenção, principalmente dos homens. Eu amava chamar a atenção dos meninos da minha idade, não dos homens mais velhos, mas dos meninos da minha idade, né, da escola e tal, da rua. E a minha mãe, ela vivia brigando comigo porque eu amava usar roupa curta, coladinha no corpo, mas eu não ligava. Na verdade, eu nunca tive um relacionamento bom com a minha mãe. A gente vivia num pé de guerra, a gente vivia brigando. A minha mãe nunca foi minha amiga, assim, pra conversar comigo, pra me dar conselho, nada disso, né? Então é por isso que eu era muito, assim, afastada da minha mãe. A gente não conversava muito sobre esses assuntos, não tinha muita noção do perigo das coisas, né? E tal. Então, na escola, eu vivia gazeando aula pra ficar com os garotos, pra ficar com os meninos. Lembrando, gente, que não passava de beijinhos, tá? Era só beijos, uma massinha aqui, outra acolá, mas nada além disso. Eu era ousada, mas não pra tanto. E por causa dessa historinha de sempre faltar aula pra ficar com os meninos, gazear aula pra ficar com os garotos, pra ficar no corredor, no pátio da escola, na quadra, conversando, eu acabava reprovando, ficando em várias matérias, eu acabava ficando para trás. Tanto que as minhas amigas, todas, gente, todas, tava já terminando o ensino médio e eu ainda estava no primeiro ano do ensino médio. Então eu comecei a ficar muito mal por conta disso, eu comecei a ficar muito triste e eu resolvi mudar. Sempre tive dificuldade em exatas, matemática, química e física. Para mim, era o terror, era o inferno. Eu odiava essas matérias, eu nunca fui boa nessas matérias. Então eu não conseguia entender muito bem, as coisas não entravam na minha cabeça. Eu tentava, eu esforçava, né? Depois que eu comecei a querer mudar, eu me esforçava, mas eu não conseguia. Até que um dia chegou esse professor novo de química na escola, né? O professor, homem mais velho, né? Acho que uns seus 33 anos. E ele, gente, era muito bonito. Ele percebeu a minha dificuldade na matéria. Ele sabia, já tinha o meu histórico lá, os professores já falaram que eu já tinha reprovado algumas vezes e que eu tinha dificuldade nessas matérias, né? E ele resolveu me ajudar. Com ele, gente, eu conseguia entender melhor as coisas, a matéria. Eu conseguia entender muito bem, ele explicava muito bem, ele tinha muita paciência. Então, ele foi me ajudando. E ele se disponibilizou em todo o fim da aula, né? Ele me dá umas aulinhas, né? 1 hora mais ou menos de aulinhas, assim, extra, para me ajudar. E a gente começou a ter essas aulas na sala dos professores, né? E no começo foi tudo normal. E eu mantendo minha postura como aluna, né? Afinal, não tinha nada, não tinha interesse nenhum nele, né? Só que, passado umas 2 semanas, mais ou menos, que eu me lembre, foi umas 2 semanas, sim, ele começou a, sabe, falar estranho comigo, um jeito estranho, me olhar de um jeito estranho. Ele tudo arrumava uma desculpa pra me tocar. Tudo arrumava um jeitinho pra me tocar, né? Começava a tocar, às vezes tava sentada assim, sentada assim, ele tava da minha frente, né? E às vezes ele vinha pra perto de mim, pra trás de mim, pra me explicar alguma coisa. E ele dava um jeitinho de tocar na minha coxa. Aí outras vezes dava um jeitinho de pegar na minha mão, sabe? Ficar alisando a minha mão. E isso me incomodava. E toda hora ele ficava elogiando meu corpo. Como eu falei pra vocês, eu não sou hipócrita de dizer que eu não gostava quando elogiavam o meu corpo. Mas quando ele elogiou o meu corpo, eu não gostei. Eu me senti incomodada. E eu sempre eu ficava muito tímida com ele, eu nunca fui tímida. Mas com ele eu ficava muito sem graça, muito sem jeito. E um dia, quando eu tava saindo, eu falei pra ele tchau, né? E ele falou assim, não me dá um abraço? Aí ele veio na minha direção, me deu um abraço. E nisso ele me deu um beijo. Gente, assim, eu não queria, né? Foi um beijo assim de supetão, de surpresa. E esse beijo, me deixou apaixonada por ele. Porque ele me beijou de uma forma que ninguém nunca tinha me beijado. Nenhum garoto tinha me beijado daquela forma que ele me beijou. Eu não sei se era por ele ser mais velho, ter mais experiência, mas eu me apaixonei, sabe? Eu me apaixonei por ele com esse beijo. E na sala mesmo dos professores rolou um amasso, gente. Nada demais. Um amasso que, meu pai do céu,
Quando eu me lembro, eu até fico assim, né? Eu também era muito novinha e nunca ninguém tinha me pegado daquela pegada, daquele jeito, né? E eu fiquei apaixonada pelo homem. E nisso, a gente começou a namorar escondido. E ele sempre me pedia que, pelo amor de Deus, eu não dissesse pra ninguém, porque ele tinha medo de perder o emprego. Eu já tinha 18 anos, né, gente? Também eu não era de menor. E também não era nenhum, assim, não era nenhuma menininha, né? Mas mesmo assim, eu nunca tinha tido, assim, uma experiência, né? Além de beijos e amassos, né? O primeiro foi ele. E depois de um tempo, quando eu terminei o ensino médio, a gente assumiu o namoro. E depois a gente casou. A gente chegou a se casar, tá? A gente se casou. A gente foi morar junto. A gente sempre discutia. A gente sempre brigava. Eu sempre pegava... A gente já casado, tá? Eu sempre pegava mensagem de aluna no celular dele. E por causa disso a gente brigava muito, muito, muito mesmo. Teve um dia que eu saí. Eu fui passar um fim de semana na casa da minha mãe. E eu soube que uma aluna foi lá na nossa casa. E nesse dia foi um quebra-pau, foi um barraco. Eu disse, como é que você traz uma aluna pra dentro da nossa casa? E ele disse que estava ajudando ela a, né, ter umas aulinhas extras. Eu disse, por que na nossa casa, gente? Não fazia sentido. Então eu disse, aulinha extra? Eu lembrei que comigo, ele praticamente voou em cima de mim, né? Quando ele tava dando aulinhas pra mim na sala dos professores. E eu fiquei pensando, o que é que você faz nessas aulinhas? Você faz a mesma coisa que fez comigo? Você faz a mesma coisa com elas? O que fez comigo? E ele dizendo que não, que era só aula, que não sei o quê, que tava querendo ajudar do mesmo jeito que me ajudou, que aí ficou fazendo aquela chantagem, você não conseguiu melhorar as notas, você não conseguiu aprender, então eu também tô ajudando outras pessoas, outras meninas. E eu falei, não, isso é um absurdo. Você não pode trazer a aluna pra dentro da nossa casa. E foi uma confusão, eu ameacei separar e tal. E fui pra casa da minha mãe, voltei pra casa da minha mãe. Só que aí ele prometeu que não ia mais fazer isso e tal, né? Aí ele ficava recebendo mensagens dessas meninas, ficava com conversinha com elas. E naquele momento eu falei, não, você não vai mudar. Eu vou ter que dar um fim nisso. Então ele viu a minha seriedade, ele viu que eu tava falando sério. E ele me prometeu novamente que não ia mais fazer isso. Então a gente continuou junto. Passados uns anos, eu tive uma discussão com uma ex-colega minha que estudou comigo. A gente acabou discutindo, brigando, e ele acabou me chamando de corna. E eu perguntei pra ela com que direito ela tava falando aquilo, né? E ela falou pra mim que simplesmente eu era corna, que eu era uma burra, uma lerda, né? Que ela pegou e rascou tudo. Ela falou que o meu marido já ficou com quase todas as meninas da escola. Que todo fim de aula, ele dava um tempo, né? Por exemplo, eu era no fim assim que acabava as aulas, eu ia pra sala dos professores e ele me dava aula. Quando eu ia embora, ele dava aula pra outra menina. E assim sucessivamente. Eu fui perguntar pra ele, só pra perguntar mesmo, porque eu acreditei nela. Ela me contou detalhes que eram reais, né? Fazia sentido. Eu fui confrontar ele e falou que era mentira. É claro que ele ia negar, né? Safado, negou. Só que eu não acreditei nele. Então, depois de uns anos de casado, eu resolvi deixar ele de vez. Tive uma filha dele, tá? Não falei pra vocês, mas eu tive uma filha dele. Hoje a minha filha tem 15 anos. É uma moça. Ela puxou a minha, ela tem muito corpo, é muito bonita, também chama muita atenção. E eu sempre converso com a minha filha, né? Eu sempre converso com a minha filha sobre esses assuntos. Eu tenho um relacionamento muito próximo com ela, muito chegado mesmo, uma amizade. Eu e ela, a gente é muito amigas. Então, ela também tem a liberdade de contar tudo que se passa com ela, né? Ela tem a liberdade de contar pra mim, que sou a mãe dela e amiga. Com isso, ela acabou me contando o que aconteceu com ela na escola. Ela disse que um professor falou algo com ela que ela não gostou. E eu rapidamente fui tomar providências, né? Eu fui atrás, fui saber o que esse professor tinha falado com ela. E fui na direção, fiz uma confusão. Eu faço isso por quê, gente? Porque se a minha mãe tivesse tido esse cuidado comigo, eu jamais teria me envolvido com aquele homem, né? Jamais teria me envolvido com um professor. E eu acho muito importante os pais terem esse relacionamento com as crianças, com os filhos. Mesmo que
sejam um pouco rebeldes, mas se os pais eles tiverem a capacidade de ser amigo, de ser um ouvinte do filho, o filho vai ter mais liberdade, vai ter mais vontade de compartilhar tudo que acontece com eles, né? Então é por isso que eu sou assim com minha filha, eu protejo mesmo minha filha, porque eu não quero que a minha filha passe pelo mesmo que eu passei. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Essa história, ela nos traz uma lição muito grande, tanto para os pais, como também para os filhos, né? Para os pais, é para vocês, ela já falou tudo no final, né? Eu só vou frisar alguns pontos. Para vocês prestarem mais atenção nos seus filhos, para vocês serem mais ouvintes do que tem pai e mãe que só quer falar, e o filho não se sente à vontade para expressar também o que ele tá sentindo, o que tá acontecendo com ele. É por isso que muitas coisas acontecem, tá? É por isso que muitas meninas são vítimas desses safados que se aproveitam delas, né? Embora ele tenha casado com ela, né? Mas ele fez várias coisas que fez ela sofrer, não se manteve fiel no casamento. E ela descobriu depois que ele tinha um caso também com várias outras alunas além dela, né? Então ela não foi a única. Então é por isso que os pais, eles têm que sempre estar conversando. Esse assunto de sexo, na verdade, é um tabu na maioria das famílias, né? Não querem falar sobre o assunto e muitos pais, gente, têm vergonha, tá bom? Eu conheço vários pais que tem vergonha de conversar sobre esses assuntos com os filhos. Isso não era pra existir, gente, não era. Porque os pais, eles têm a obrigação. Se os pais não ensinam da forma correta, o mundo vai ensinar da forma errada. Então é por isso que tem a importância dos pais, da conversa, do contato, dos pais chegar pro filho, procurar saber como é que ele tá. Isso é muito importante, gente, muito importante também. E pras meninas, prestem atenção nessas histórias, tomem cuidado. Esse homem, ele não foi profissional. Pra mim, um professor, ele tem que ser profissional, ele tem que assumir ali o papel, porque ele tá ali pra ensinar pessoas, né? E ele faz uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente antiético, né? Então, vocês prestem atenção. Se tiver um professor assim, vocês já fiquem de olho. Você tem que ver que essa pessoa já não tem uma índole boa, já não tem um caráter bom, né? Se começar com essas coisinhas, negocinho de dar em cima de aluna, isso pra mim já não tem um caráter bom. Então prestem atenção, meninas, se vocês não têm um relacionamento bom com seus pais, como essa menina teve, essas histórias servem pra alertar vocês, né? Graças a Deus, essas histórias vêm ajudando, alertando muitas meninas pra não caírem, né? Não repetirem o mesmo erro e depois não sofrerem as consequências. Espero que vocês tenham gostado da história. Deixa um like, curta, né, no caso do like, comente e compartilhe, tá bom? Se você for novo, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho da notificação para não perder nenhuma história, tá bom? Um beijo e tchau!